E aí, pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo aqui sobre o uso de determinadas palavras. Na verdade, a gente vai falar sobre resiliência hoje, vai parecer um papo de coach, mas na verdade é um papo de coach. E, e aí quem gosta só de realmente escutar eu falando vai ficar meio frustrado, porque como eu tô fazendo quest, de vez em quando eu vou dar umas brisadas, porque eu vou ficar lendo o que tá acontecendo, então me perdoem. E se vocês simplesmente não conseguirem tolerar que eu quebre o meu raciocínio para ler o que os NPCs estão falando, depois vocês me deem feedback e a gente vê o que faz a respeito. Porque, por outro lado, eu acho que muita gente pode gostar de me fazer companhia nisso daqui que eu inventei de fazer agora. Inclusive, eu caguei todas as minhas skills porque tive que reconfigurar tudo. Porque apareceu tudo resetado e eu peguei umas coisas que eu simplesmente não podia ter upado. E não quero usar aquele livro lá agora. E eu não sei o que aconteceu com os meus negócios de Armstrong. Enfim, pouco importa. Vamos falar de resiliência. Gente, eu acho simplesmente um absurdo que a gente não... que a gente fique entrando em fóruns para falar sobre a qualidade técnica do figurino dos personagens das séries que a gente ama e que a gente não fique falando sobre o uso de determinadas palavras e o significado de determinadas palavras. Não acho absurdo não, porque é lógico, né, que uma coisa vai ser mais legal do que a outra. Mas nada deveria nos impedir de fazer as duas coisas. Eu entendo que vocabulário rebuscado causa ranço, porque a gente vive numa sociedade em que vocabulário rebuscado tem valor simbólico e as pessoas tentam te oprimir usando palavras difíceis. E isso faz com que você tenha um ranço natural a quem fala de forma muito... com um vocabulário muito rico. Por outro lado, a gente não deveria ter orgulho da pobreza no nosso vocabulário, porque as palavras, elas aumentam a maneira como a gente... elas melhoram, elas dão mais fronteiras para a maneira como a gente enxerga e descreve as coisas. E a maneira como a gente descreve as coisas diz muito sobre a realidade, então a gente passa a habitar mundos mais amplos conforme a gente consegue descrevê-los melhor e contar um para os outros, assim, o que é que a gente vê. Fausto, tudo que você está me dizendo não está me fazendo o menor sentido. Então vamos tentar dar exemplos. Eu acho engraçado que a gente não se junte nos botecos assim e falando. Eu acho ele incrível porque ele é uma pessoa que exerce muita temperança. Que é isso, velho? Isso faz parte do seu vocabulário, não faz parte da minha vida que as pessoas falem desse jeito. Mas sem a palavra temperança, vê se esse tipo de conversa no boteco ele é mais comum pra você, ele soa mais natural. Porra, tava assistindo um vídeo de um cara num canal do YouTube que eu sigo que ele... Mano, você precisa ver as coisas que o cara falou. Ele é muito foda, velho. Ah, é, mano? Que louco. Como que... Foda por quê? Ah, mano, é muito foda. Não dá pra explicar porque, cara... Pensa assim, o cara, ele chega e fala uns bagulho que... Mano, é foda, velho. Ó, só você vendo mesmo pra ver, porque é muito foda. Tá, o teu amigo já entendeu que é foda. Mas aí, porque você não tem a palavra temperança, você vai falar assim, ó, vou te dar um exemplo. Teve uma hora lá que aconteceu isso e ele fez assim. Aí o teu amigo vai falar, porra, que louco. Então ele é um cara que quando acontece isso, ele faz assim. Não, ele é foda mesmo. Não, mas é que tô querendo dizer que o que ele faz... Tipo, dessa vez ele fez isso, né? Mas é porque ele é desse jeito. Então... E aí, assim, você fica 2 horas no boteco e sai de lá falando, porra... A impressão que eu tenho é de que não falei aquilo que eu queria, que eu não transmiti a ideia. Eu acho que eu sou ruim de falar. Eu acho que eu sou ruim de falar, então eu vou parar de tentar, porque eu não levo jeito pra isso não. Eu vou jogar MOBA. Isso seria cômico se não fosse trágico, ou ao contrário? Meu Deus, eu peguei um monte de sidequest que eu não quero fazer, cara, mas já que tô aqui, não tô fazendo nada da vida mesmo, vou fazer. Eu já errei na minha build toda, eu tô sem o livro lá, e eu usei aquele negócio de cliff, fui até o NPC e não consegui resetar, não sei porquê, eu vou ficar dando ataque básico porque foda-se. E a gente tá nessa zona de conforto justamente pra isso, fizemos o set pra não ter que ficar usando de grande habilidade para matar os bichinhos. A pobreza
a pobreza de vocabulário, ela tem outras consequências, que é, por exemplo, você verificar o clima na área de saúde. Não, então aqui vamos derrotar os Kuruto para completar essa quest. Vamos procurar eles em primeiro lugar. Quais são as possíveis consequências de ter um vocabulário... Caramba, parece que eu tô... Me perdoem, é que eu sou inexperiente nesse negócio de fazer quest, então eu tô perdido mesmo. Essa pobreza de vocabulário, ela nos leva à pobreza da demanda pelos debates políticos, por exemplo. Porque no debate político, você vai ter uma pessoa querendo te convencer a votar no candidato que ela apoia e não no outro. E aí ela vai tentar te dar motivos para que você queira fazer isso. E os motivos é sempre falar bem do candidato dela e falar mal do outro. E como você não tem você, eu estou falando brasileiro médio, não tem um vocabulário vasto e não tem um repertório vasto, ele vai tentar resumir aquilo que te pega pelo fígado, que é o cara é comunista, é fascista, ele é corrupto, ele é isso, ele é aquilo. E aí todo mundo fala as mesmas coisas a respeito de todo mundo. E aí no meio do caminho ainda saem uns pedófilos completamente fora do contexto. E as pessoas falam isso e banalizam o termo, e aí quando você descobre um pedófilo de verdade que você tem que parar, você não para porque você acha que isso daí é uma coisa que todo político já é mesmo. O que é um absurdo. Então ao invés de simplesmente a gente tá... Ué? Tá, esse é o clima da área do Saunil. Cadê o outro clima? Você tá brincando que eu preciso vir até aqui. Então vamos até lá. Então, quando você escuta as pessoas falando, um candidato falando mal do outro, ele vai tentar te pegar na pressa, porque você está vendo um vídeo de 5, 8 minutos. Ele vai tentar usar um vocabulário que te alcance e que te deixe passional. E aí você não se aprofunda no detalhe, na maneira como você descreve o seu mundo, na maneira como você entende o seu mundo e na maneira como você compartilha o mundo com o outro. E aí acontecem umas bizarrices que são, por exemplo, você valorizar demais palavras que são ruins e você não valorizar da maneira que deveriam palavras que são simplesmente incríveis. E hoje a gente vai falar da resiliência. Eu estava dando aula para a Alessandra, que trabalha em RH. E aí eu fiz uma piada com ela, eu falei, porque ela vive fazendo entrevista, eu também vivo fazendo umas entrevistas, e aí eu perguntei para ela assim, Alessandra, qual que foi o strength e o weakness desse ano? O que é o strength e o que é o weakness? Vou aproveitar que a gente está aqui, vamos fazer isso também. Longe pra caramba. Mas tudo bem, a gente não está com braço. O que é o strength e o que é o weakness? É o ponto forte e o ponto fraco. Isso é clichêzão, assim, de todo RH. Me fala aí quais que são os seus pontos fortes. E não se iludam, porque quando o cara do RH pergunta pra você quais são os seus pontos fortes, ele não seja inocente ao ponto de achar que você vai falar 5 coisas legais em você e o cara vai se impressionar e vai falar assim, meu Deus, então é você, porque é justamente alguém com essas fortalezas, olha que tradição mal feita, que eu tô buscando. Na verdade, a pessoa te pergunta quais são os seus pontos fortes porque a maneira como você se enxerga e a maneira como você se apresenta diz muito sobre você, e a maneira como você apresenta os seus pontos fortes para ele diz muito para ele como é que você vai chegar se apresentando Acho que eu fiz besteira, né? Eu acho que eu misturei quests. Eu preciso aprender que quando o NPC, a quest me manda para muito longe, é porque era para eu ter deixado para depois. Estamos passeando. Quando você diz que o seu ponto forte é um ou outro, você ajuda o avaliador a ver como você se enxerga e o quanto você viaja, né, a respeito de você mesmo, como que é a sua autoestima, como que é a sua autoimagem, o que você tem para oferecer, vai dizer muito sobre a sua coerência e sobre o quanto faz sentido tudo aquilo que você fala. E a gente começou a dar risada, porque eu falei assim, o weakness desse ano foi perfeccionismo de novo, e o strength desse ano ele foi resiliência de novo. E ela começou a dar risada e falou, foi. Por quê? Porque a gente pergunta assim, qual que é o seu ponto fraco?
Cita um defeito aí que você tenha. Ah, o meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. E, e o teu ponto forte? Ah, o meu ponto forte é que eu me considero uma pessoa muito resiliente. E o vídeo começa agora porque a gente começa a falar sobre resiliência, né? E porque a gente fala sobre resiliência. Eu tô com a impressão de que eu tô com um monte de quest. Gente, parece que eu não tô prestando atenção no que eu tô fazendo, mas é que eu leio rápido, eu tô lendo tudo. Tô aprendendo a toda hora aqui, vocês que não estão vendo. Onde que eu entrego isso? Ah, não vou dar esse rolê tudo, não. Não, é bom, ó. As quests eu vou entregar tudo no mesmo lugar, então tá certo. Então eu vou. Gente, eu subi com meu cavalo, ele não veio. Será que ele tá chateado comigo? Ah, ele tá vindo. Deixa eu só ver um negócio. Ele tá com skin? Tá sem skin. Vamos buscar no dicionário o que significa resiliência. Resiliência física, propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à sua forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. O famoso travesseiro com memória, que porque ele tem memória, porque ele come peixe, ele custa R$6.000. Não sei quanto custa o negócio. E no sentido figurado, essa capacidade de voltar à forma anterior, voltar à forma normal depois de ter levado uma porrada, o que seria um carro com resiliência? Você soca ele no poste, a hora que você dá uma ré, ele desamassa inteiro sozinho. Então a gente entende que o seu carro ele não é resiliente, não tente fazer isso. No sentido figurado, é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a má sorte ou às mudanças. E aí a pergunta que eu tenho é: por que raios as pessoas passaram o ano de 2022 fazendo entrevistas e dizendo para os entrevistadores que um dos pontos fortes que eles têm é justamente essa resiliência? Ora, você é resiliente? Que legal. Onde que eu consigo esse conhecimento aqui? Eu tô aqui mesmo. Tá aqui perto, então vamos a pé. Não sei descer o cavalo, mas eu não sei julgar esse negócio mais. Basicamente, quando você fala que você é resiliente, você está dizendo: eu sei tomar porrada, e no outro dia eu apareço aqui sorridente como se nada tivesse acontecido. As pessoas me xingam, eu engulo meu choro e eu ajo como se nada tivesse acontecido, porque isso não tem a capacidade, o poder, e isso não simplesmente não consegue me deformar. Vamos tentar resetar as habilidades de novo? Não, e olha que eu usei aquele negócio lá. Eu tenho os livros da Lua Minguante, mas eu não vou gastar isso agora, porque senão ele vai começar a recuperar minha energia, eu vou querer coletar e eu não quero coletar. Eu não quero querer coletar, faz sentido isso pra vocês? Tem um filme que marcou a geração. É melhor começar a escrever umas pautas se for pra ficar fazendo quest enquanto eu jogo, porque realmente não vai prestar e a qualidade do conteúdo vai cair muito, porque eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas tem um vídeo muito foda, um filme muito foda, que marcou a década de, sei lá, 90, que é Rocky, com o Sylvester Stallone, o Rocky Balboa mesmo. Aquilo ali é um ícone de resiliência, né? Inclusive, no último filme que eles fizeram, com o filho dele crescido já, ele dá aquela lição que marcou a vida de muita gente, que é assim: cara, não importa o quanto você bate forte, o que importa é o quanto você apanha e consegue ficar de pé e seguir lutando. Isso é muito bonito, mas olha o que você está me dizendo.
que você tem que apanhar muito para aprender a apanhar muito, para não cair, continuar apanhando sem deixar isso de derrubar. Isso é legal. Mas ao invés dessa filosofia rock, você poderia ter uma filosofia Muhammad Ali, por exemplo. É, ao invés de upar a defesa, upa a esquiva. E aí você não toma o soco. Eu não estou dizendo que ele não fosse bom de aguentar porrada e não estou dizendo que ele esquivava todas. Mas veja, você poderia, por exemplo, não apanhar. Olha que interessante seria. Então, ahn, eu estava conversando com o Abidiel hoje de manhã, que é outro aluno muito querido, e assim, é um vencedor na vida, e um cara batalhador e que tem muito a ensinar, e ele ensina e ajuda muita gente. Ah, e aí a gente estava falando sobre resiliência, sobre essas paradas de sofrimento e tal. Eita, nós tem que escolher uma divisão. Ah, escolhi consciente aqui do que eu estou fazendo, porque eu leio tudo aqui. É que como eu leio rápido, vocês não percebem. Ahn, essa quest está muito longe, deixa quieto, eu vou ficar nas principais mesmo, depois eu faço as outras. E eu falei, Abidiel, eu de vez em quando eu encontro algumas pessoas e eu não consigo deixar de pensar uma coisa muito característica. Que é, às vezes eu encontro uma pessoa e eu começo a conversar com ela e eu não consigo evitar ter o pensamento que, meu, essa pessoa não aguentaria 20% do que eu sofri na vida. Então, quando a gente pega uma pessoa assim que realmente não sofreu, teve bons pais, foi para boas escolas, fez bons cursos, seguiu o curso natural das coisas com muito apoio, conseguiu, aí casou com uma pessoa estabilizada, arrumou um emprego bacana com conhecidos da família. Você olha para a pessoa e você vê que ela tem problemas, e não vamos falar que white people's problems, não é isso, mas é problema de gente rica mesmo, problema de gente que não teve que sofrer na vida. E aí você fala, cara, esse sofrimento enorme da vida da pessoa, primeiro eu tiro de letra. E segundo, se ela sofresse metade do que eu sofri na vida, ela não estava viva hoje mais. Ela teria colapsado. E eu luto muito contra esse sentimento, porque primeiro, eu não posso me sentir superior ao outro só porque eu tomei mais porrada na vida. Agora, a minha vida fez com que eu tivesse que num dado momento da minha vida, trabalhar na frente de um forno extremamente quente que derretia bolas de gude e que fazia fios de vidro para fazer coisas com fibra ótica. Era um trabalho quente, úmido, perigoso, pesado e insalubre porque espetava o meu dedo, aquilo arranhava o meu óculos, eu tinha dificuldade para enxergar as coisas ao meu redor. E eu não trabalhava 8, mas eu trabalhava 16 horas por dia. Só não é escravidão porque eu era bem pago para fazer aquilo, mas era uma vida nojenta. E tá aqui a raiz da gratidão enorme que eu tenho pelos meus alunos e de me proporcionarem a vida que eles me proporcionam hoje, porque vai comparar minha vida de hoje com a minha vida na época que eu trabalhava na Nippon Garasa. Então, é uma gratidão que não cabe. E nesse tempo que eu passei trabalhando lá, eu aprendi muita coisa, desenvolvi muita força, desenvolvi muita resiliência. Eu não vou fazer o Pocotó subiscada, eu vou fazer, que eu preciso emagrecer. Porra, anda direito. O fato da pessoa com quem eu falo não ter passado pelas dificuldades que eu passei, não ter apanhado, não ter precisado desenvolver resiliência, força para conseguir sobreviver, significa que a pessoa está errada? Significa que a pessoa seja inferior a mim? Significa que o jeito que a pessoa está vivendo não é pleno? Não, não significa absolutamente nada disso. E se eu não entendo isso, eu me torno aquele tipo de pai tóxico que deixa uma herança de sofrimento para sua linhagem. Que é, quando eu tinha sua idade, eu atravessava rio para ir para a escola. Eu comecei a trabalhar com 6 anos. Na sua idade eu já tinha não sei o quê. E eu vou fazer você passar por isso aqui, que é para você aprender como que é a vida. Porque as pessoas não vão dar de graça e você é um ingrato porque você não sabe reconhecer o que faz por você. Se você não se cura das porradas que a vida te dá, você não consegue querer poupar o outro do sofrimento que você passou, porque você acha que todo mundo que tem que viver o que você viveu para ter a força que você tem. E eu acho que isso é uma falta de empatia, uma falta de visão de mundo muito grande.
muito grande. Às vezes você pode tropeçar, levar um tombo, bater a cabeça e ficar meio abobalhado pro resto da vida. E se você colocar um aviso, né, que é perigoso tropeçar e se machucar, você pode muito bem poupar muita gente daquilo que você teve que enfrentar ao longo da vida. Não é como se você fosse camuflar a pedra em que você tropeçou para que isso aumente a probabilidade de outras pessoas tropeçarem naquela pedra para baterem a cabeça, para passarem pelo que você passou, para desenvolver a força que você tem. E a vida corporativa ela faz exatamente isso. Ela romantiza a resiliência. Olha, tem um monte de gente aqui que foi xingado a vida inteira, foi abusado, foi humilhado, foi explorado, foi mal pago, foi chantageado. E essas pessoas sobreviveram a esse sistema e foram promovidas e hoje são chefes. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse chefe tratar você desse jeito, porque desse jeito você vai conseguir ser promovido igual ele foi, se você sobreviver a tudo isso. Se você não sobreviver é porque você não foi resiliente. E aí você vai para a próxima entrevista e falando assim, não, o meu ponto forte, a minha fortaleza, a strength é que eu sou resiliente. Eu não acho que você deveria se orgulhar disso. E eu acho que as pessoas que se orgulham de resiliência pura e simples, eu acho que elas refletem menos do que elas poderiam a respeito dos significados das palavras. Porque se elas refletissem, elas poderiam substituir resiliência por persistência e perseverança, por exemplo. Olha como muda o negócio. Olha como muda. Porque talvez resiliência fosse eu continuar com o meu primeiro casamento, em que eu tinha uma pessoa que eu amava, só que era borderline, numa época em que eu mal sabia o que era esquizofrenia, que dirá borderline, e eu tinha que lidar com consequências horríveis de uma síndrome de transtorno que virava agressão, que virava destruição de patrimônio, que virava chantagem emocional e todo tipo de abuso emocional que você pode imaginar. E se eu falo assim, não, mas o meu forte é ser resiliente, então eu permitiria que a minha ex-mulher continuasse quebrando as coisas dentro de casa, continuasse alucinada com as coisas que ela colocava na cabeça a respeito da minha infidelidade, sendo que a gente morava e trabalhava junto e passava 24 horas por dia juntos. Assim, se a coisa da qual eu mais me orgulho é de apanhar calado e no outro dia apanhar outra vez sorrindo, então eu vou ter uma vida de sofrimento pra mim a vida inteira. E não. Você pode querer a esquiva, você pode se afastar daquilo que te faz mal, porque não é sua missão salvar todas as pessoas do mundo que tem transtorno. E você pode buscar uma pessoa com quem você possa viver com tranquilidade. Mas a romantização da resiliência ela é tão grande, mas tão grande, que eu escuto o João falando pra mim assim, é que é meio feio falar falar, mas olha, eu admito, eu confesso que o que eu quero mesmo é chegar daqui a um tempo e amarrar meu burro na sombra. Eu falei, cara, eu não acredito que você está me falando um negócio desse. Não, mentira. Aqui o que eu queria ter falado pra ele na hora. Eu perdi a oportunidade. Eu queria falar pra ele, eu não acredito que você tá me dizendo isso, só pra ele falar, pô, não, realmente, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que querer mais sucesso e mais realizações e mais. Eu falei, não, cala sua boca. Você não tem que querer isso. O que você não pode, o que eu não acredito que eu esteja ouvindo, o que me ofende escutar, é que você tenha vergonha de dizer que você quer amarrar o seu burro na sombra. Porque todo mundo tem que querer fazer isso. Eu não acredito que você se orgulha de ter. Não estou falando do João mais. Eu não acredito que você se orgulha de ter resiliência e que você vá amanhã esperando que você vá tomar porrada de todo mundo, do mundo inteiro, no seu trabalho e na sua vida. Eu quero que você vá querendo amarrar seu burro na sombra, desviando de todos os ataques que você recebe. Então, esse negócio de amarrar o seu burro na sombra, chegar no momento em que você queira conforto, paz e sossego, é uma coisa que você tem que querer. Olha a vida que eu tenho com a Lari hoje. Minha vida é pacífica, é tranquila. Às vezes dá tédio, mas se tá dando tédio é porque sua vida tá boa. Porque ver uma pessoa que não sabe o que vai jantar se ela sofre de tédio. Não, porque não tem tédio quem tem desespero. Então, se você tá entediado, falando, nossa, não acontece nada de emocionante na sua vida, talvez sua vida esteja boa. Não vamos romantizar a pobreza também, né? Talvez você esteja privado de fazer tudo que você tem vontade e por isso você está com tédio. É outra coisa diferente. Mas aí são muitas coisas para cruzar aqui e a gente não vai conseguir falar sobre isso. Onde que eu entrego essa quest? Eu vou sair largando um monte de quest porque eu saí pegando tudo. Só me irrita. Mas essa daqui eu tenho que entregar lá mesmo.
Cadê o meu Pocotó? Muito legal que o cavalo de escuta ele vem correndo, aí ele some e ele spawna do teu lado. É... Mentira, ele veio andando ali, que eu tava distraído, eu não vi que ele tava lá há bastante tempo. Onde tava? Gente, fazer vídeo jogando BDO, por mais que eu esteja fazendo uma coisa automática aqui, é muito difícil. A minha conversa com o Abidiel, ela culmina no ponto de a gente passou por muita coisa, a gente teve que superar muita coisa, a gente teve que superar muita dor. Não necessariamente a gente se sente melhor por isso e não necessariamente a gente deseja essa nossa experiência para a vida de outras pessoas. E se dá para ele educar a filha dele e eu educar a Lana aqui, num sentido em que elas aprendam que a gente, até certa medida, claro, porque é impossível, mas que ela aprenda em certa medida o que a gente aprendeu sem ter que sofrer tudo aquilo que a gente sofreu, aí é porque a coisa tá boa. Porque senão a gente vira aquele sofredor que deixa o sofrimento de herança, né? Senão a gente vira aquele pai que fala assim, na sua idade, com 5 anos, eu atravessava rio para ir pra escola. Eu carregava cimento com 7 anos de idade, então não vou te ajudar em nada, que é pra você ver que a vida não é fácil e que você vai ter que descobrir sozinho como que você resolve os seus problemas. E isso é causar dor desnecessária. E muito chefe que superou tudo na vida para chegar onde chegou, faz isso e não percebe. E isso é pior do que psicopata, porque o cara causa efeitos de psicopatia na vida dos outros sem ser psicopata, só porque ele acha que ele tá ajudando o outro a se desenvolver pessoalmente. Ah, que bosta. Então eu vou te maltratar, eu vou te xingar, porque quando eu tinha a sua idade, meu chefe me xingava e me humilhava na frente de todo mundo. E foi desenvolvendo resiliência que eu me superei e hoje eu tô aqui. Você tá aí porque você deu sorte. Se você acha que é por mérito próprio, é porque você é muito sem noção. São várias coisas que levam a gente ao lugar onde a gente chegou. Não é só o sofrimento, é o amor também. É a compaixão, é a boa vontade dos outros de nos ajudar e de nos mostrar o caminho. É a boa vontade dos outros de nos explicar de maneira amorosa como é que você faz com a receita para ela sair mais gostosa gastando menos. É uma colaboração e é um intercâmbio que a gente faz naturalmente, sendo humanos que somos, para desenvolver uns aos outros. E a gente faz isso o tempo inteiro. E depende muito do viés, como você olha para as coisas, porque vai ter gente que vai ter uma memória seletiva e ele vai achar que foi só o sofrimento que o educou. Assim como vai ter gente que vai olhar para trás e vai ter uma memória seletiva e vai falar foi só o amor que me educou. E, e, e aí vai ter gente que vai falar assim, olha, eu só cheguei aqui até aqui onde eu cheguei porque eu apanhei muito para chegar aqui. E vai ter gente que vai falar, cara, eu cheguei aqui porque eu dei sorte de encontrar pessoas que me ajudaram para tal. Olha que interessante. E se a gente trocar, portanto, resiliência por perseverança e persistência, o que a gente consegue fazer? Resiliência é ser xingado e falar que tá tudo bem, é ser humilhado e falar que tá tudo bem, e no outro dia aparecer lá fazendo exatamente a mesma coisa. Perseverança é você estudar, 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 ver que você adotou um hábito, que agora estudar faz parte da sua vida, e que você não dropa mais tanta coisa quanto você dropava antes. Porque no começo, quando você começou a jogar aqui você não tinha nada, você subia do pri pro duplo, tri, muito fácil, muito rapidinho. E agora você tá full TET, full PEN, e não tá conseguindo mais com tanta facilidade aquilo que você conseguia antes. E aí você fala, vou parar de jogar porque não tô vendo recompensa. E aí vem alguém e fala, não, você tem que ter perseverança, você tem que ter persistência. Por quê? Porque se você criar o hábito de fazer uma coisa que você gosta e focar num crescimento e focar em aprendizado, dia após dia, mesmo que não seja grande coisa, mesmo que não seja impactante, mesmo que não seja tão transformador, o hábito vai fazer com que todos os dias você vá dormir um pouco melhor do que você era quando você acordou. E essa
essa perseverança e essa persistência em cima de alguma coisa que você sabe onde vai dar, que você sabe que vai dar frutos, e frutos que você deseja para sua vida, vão desenhar o seu futuro. Até que você chegue num momento tranquilo da sua vida, como eu conversei com o Abdiel hoje, e aí ele pode dizer para ele mesmo, eu tô num ponto da minha vida que é a consequência das escolhas que eu fiz lá atrás. Eu escolhi caminhar por onde eu caminhei, desenvolver as habilidades que eu desenvolvi, e aqui eu estou colhendo os frutos do caminho que eu escolhi. E não tem coisa mais gostosa do que isso. Conversar com uma pessoa que fez um projeto para sua própria vida, foi persistente ao longo de toda essa vida, e chegou onde ele queria chegar. Isso é maravilhoso, é uma história de intercâmbio, é uma história de um verdadeiro vencedor. E pergunta se o cara é rico. O cara não é rico. Pergunta se ele está pisando em cima de um monte de gente, sendo celebridade de TikTok, mostrando o quanto ele é invejado, admirado e quanto ele tem hater, portanto ele é relevante. Não. O cara, ele é vitorioso dentro dos critérios dele, dentro daquilo que tem importância para ele. E aí quando a gente fala sobre apanhar, a gente fala, a gente podia ter sofrido menos, né? A gente podia ter... E esse sofrimento é uma parte, assim, a força que veio desse sofrimento é motivo de orgulho. A gente gosta de ter. Mas não tá entre as nossas lembranças mais preciosas. Não tá entre as coisas mais importantes pra gente. Eu tô fazendo o negócio que eu tenho que fazer mesmo. Já completei tudo isso daqui. Intersecção do Planalto. É porque às vezes eu me perco numa side quests e depois eu fico puto porque eu tô fazendo coisa que eu não precisava. Sim, estamos aprendendo sobre a lore do BDO. Vocês estão percebendo, né? Que eu tô lendo tudo aquilo rápido, vocês não têm tempo de acompanhar. Então quando eu falo com o Abdiel e ele fala da dor, ele fala, não, essa parte a gente tem que esquecer, né? Porque o que fica é o aprendizado. E se a gente pode ensinar o estagiário hoje com mais carinho, com mais jeito, para ele sofrer menos, mas consegue ensinar o peso da responsabilidade, o que é comprometimento, o que é responsabilidade, se a gente pode ensinar a pessoa a ser eficiente, zelosa com o trabalho, se você consegue fazer com que a pessoa seja funcional, trilhe um caminho que vai fazer com que ela seja bem sucedida, sem transformar a vida da pessoa no inferno, então a gente quer fazer isso. Então, eu não quero ser o coach que vai falar assim, nunca mais vá para uma entrevista dizendo que você se orgulha de ter resiliência. Até porque se você falar isso, os caras vão te contratar porque eles adoram escutar isso. Funciona, infelizmente funciona. Mas eu acho que quando você olha para você mesmo e eu com mais de 40 anos não consigo me definir, duvido que você com 18 consiga. Se você acha que você se conhece muito bem, me desculpe, acho que você está muito iludido. Porque nem consolidado você está ainda, você está em formação com 18 anos. E a gente vem não para decidir quem a gente vai ser, a gente vem para se descobrir mesmo. E nesse processo de autoconhecimento... não, eu vou ter que brindar, cara. Vou dar uns matinhos para coletar, não me faz sair dando flechada nos outros, não gosto, cara. Esqueci o que eu tava falando. Dizer que você é uma pessoa resiliente vai conquistar, vai fazer você mandar bem na entrevista. Mas talvez você queira descobrir em você outras fortalezas pelas quais... Fortaleza? Aqui no Nordeste. Outros strengths, outros pontos fortes que você tem, talvez digam sobre quem você é de uma maneira muito mais profunda. Então, talvez determinado é o outro lado do teimoso, né? Determinado é uma maneira bonita de falar teimoso. Perseverante talvez seja uma maneira bonita de dizer resiliente. E com certeza, aqui, nessas meia dúzia de palavras que eu tratei, não vai ter tudo o que é necessário para te definir. Então, quando você não tiver seriado novo da Marvel para mostrar o quanto você é foda de crítica de cinema, enquanto você não tiver um jogo novo para fazer uma avaliação, para você mostrar o quanto você é foda de conhecimento do mundo nerd, que tal a gente estudar aí uns adjetivos e refletir sobre o significado deles, e tentar entender um pouco melhor quem nós somos, e conseguir nos definir com
um pouco mais de riqueza, e não pense que se você desenvolver bem o seu vocabulário, você vai se tornar uma pessoa nojenta, arrogante, que usa o valor simbólico do domínio do vocabulário rebuscado para oprimir outras pessoas. O conhecimento em si não vai te tornar nada que você já não seja. O conhecimento em si não vai te tornar nada que você já não seja. Então, corra atrás. Tente se entender melhor, tente entender melhor o mundo, tente olhar para as pessoas e saber exatamente o que nelas você gosta. Ah, mas é que eu não tenho esse vocabulário aí que você tem. Então, tente entender, pelo menos, nem que para isso você tenha que inventar as suas próprias palavras a respeito disso. Vai funcionar. Cara nervoso, né? Fortão. Bom, eu acho que eu consegui passar o recado. Depois vocês me ensinam a grindar, porque eu não sei nem soltar as skills. Aliás, peguei as skills tudo errado. Ainda bem que eu já tenho gear pra poder matar todo mundo com ataque básico mesmo, e aí se foda-se. Me deem feedback desse modelo de vídeo e me digam principalmente se as brisadas que eu dou incomoda demais quem não assiste o vídeo e somente escuta. Se tiver muito desconfortável, aí eu penso em outras atividades, até para a life skill mesmo, para fazer, para não ter essas interrupções e quebras de pensamento. Se vocês estiverem se divertindo com o cumprimento das quests, me deem feedback também. Eu não consigo dizer para vocês ainda o que eu estou sentindo disso, do que eu estou fazendo, mas vocês vão perceber, porque se eu realmente não gostar, vocês vão ver que eu vou simplesmente parar com isso. Então, do fundo do coração, eu espero que seja útil. A gente vai vir com conversas de Natal logo mais. Por hora é isso, um grande abraço.